portugueses chegarem aqui no nosso país, aqui não existia bois, mulas, cavalos, tipos, né, de animais que hoje em dia até mesmo, né, o boi, o gado a gente come, mas que nessa época eram principalmente usados para locomoção. E aí quem que trouxe isso, né? Os portugueses. Eles trouxeram isso quando eles começaram a fundar as primeiras vilas e cidades lá no litoral do nosso país. E para que ele era utilizado, né? A gente tem que pensar na utilização do gado, principalmente nos engenhos de açúcar, para moer a cana, para tornar ela açúcar em si, né? Na alimentação, assim como a gente come a carne, e também no transporte, afinal as pessoas não tinham carros como a gente tem hoje em dia, então elas precisavam dos carros, né, movidos à força dos bois. E nessa época começaram a existir os boiadeiros ou os vaqueiros, que eram os responsáveis por guiar esses bois, esse gado, por diferentes regiões do país, para levar para outras cidades, para levar para outras vilas. Só que ao levar isso, né, a fazer esse caminho, eles acabaram fazendo que surgissem povoados e novas vilas. Isso é uma coisa até que a gente vai perceber na história do nosso país. As cidades, as vilas, elas vão surgindo de repente. Não porque um dia as pessoas decidem construir uma cidade ali. Isso acontece? Acontece, a gente vai perceber. Mas as primeiras são povoados. Elas começam a existir a partir da movimentação de pessoas no local e de pessoas que começam a morar ali por algum motivo, principalmente por elas estarem na rota desses bandeirantes, desses boiadeiros e, como a gente vai ver ainda pra frente, dos tropeiros. Aqui nessas imagens a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, certo? Aqui nessa imagem a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, numa pintura do Franz Post, lá de 1638, então faz tempo, né, pessoal? Essa obra tá lá no Museu do Louvre, lá em Paris. E também tem aqui para vocês compararem a utilização desse carro de boi de um trabalhador que está utilizando esse tipo de locomoção em 2011, lá no sertão central de Pernambuco. Então, se a gente for perceber, não são coisas extremamente do passado. Ainda hoje, existem pessoas que utilizam os carros de boi para se locomover e para utilizar isso no trabalho, na agricultura, principalmente nas zonas rurais. E lembra que eu falei para vocês que os bandeirantes iam atrás de ouro, de riquezas? Bom, isso fez também com que muitas vilarejos, muitas cidades fossem criadas a partir desses interesses. Até mesmo as diferentes cidades da região de Minas Gerais, que é muito conhecida até hoje pelos seus minérios, por ter ouro e por ter diferentes pedras preciosas. No ano de 1695, os bandeirantes paulistas começaram a encontrar ouro na região de onde hoje em dia é o estado de Minas Gerais. E essa descoberta acabou levando diferentes pessoas para os locais, muitas pessoas foram, né, com interesse no ouro, com interesse de enriquecer com isso, e aí começaram a surgir diferentes cidades. Então nessa época, Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto, Sabará, Mariana, Diamantina, elas surgiram a partir das áreas de mineração dessas cidades. Mas bom, já que a gente está falando disso, vou trazer o seu desafio semanal. Você imagina como que era uma vida nessa cidade, nessas vilas, principalmente nessas vilas que surgiram a partir da mineração? Bom, eu vou deixar esse desafio para você. O seu desafio da semana, seu desafio histórico, vai ser desenhar a partir da sua imaginação. Como será que eram essas vilas? Como que eram? Será que eram da mesma forma que elas são hoje em dia? Será que... quais aspectos que existiam? Como as pessoas andavam? Que roupas elas usavam? Qual que era o principal trabalho? Se surge dali a partir da mineração? Será que existiam outros trabalhos ali também? Bom, trouxe para vocês alguns pensamentos, algumas indagações para que você consiga fazer o seu desenho. Faz um desenho bem bonito daquilo que você imagina que era uma vila nesse momento, né, do nosso país. Faz, deixa ele bem bonito, que no nosso próximo vídeo de correção de atividades eu vou conversar sobre isso com você. Beleza, pessoal? A gente se vê. Até! Tchau, tchau!